que Deus sobre ti levante um rosto e te dê paz, que Deus sobre ti levante um rosto e te guarde, que Deus te abençoe, que Deus... da tua habitação, Senhor dos exércitos. A minha alma anela e até desfalece pelos atos do Senhor.
O meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. Até o pardal achou no mar, e a andorinha um ninho para si, para abrigar os seus filhotes. Um lugar perto do teu altar, ó Senhor dos exércitos, meu Rei e meu Deus. Como são felizes os que habitam em tua casa, louvam-te sem cessar. Como são felizes os que em ti encontram sua força e os que são peregrinos de coração. Ao passarem pelo vale de Baca, fazem dele um lugar de fonte. As suas chuvas de outono também o enchem de cisternas. Prosseguem o caminho da força em força, até que cada um se apresente a Deus em Sião. Ouve a minha oração, ó Senhor Deus dos exércitos. Escuta-me, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, que é o nosso escudo. Trata com bondade o teu ungido. Melhor é um dia nos teus átrios do que 1000 noutro lugar. Prefiro ficar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas dos ímpios. Ó Senhor, Deus é o sol e escudo. O Senhor concede favor e honra, não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. Ó Senhor dos exércitos, como é feliz aquele que em ti confia. Meus amados e queridos irmãos, hoje, domingo, dia 3, nós não estamos num culto presencial, em razão de que na construção do nosso templo, estamos agora na
fase de construir a laje da nossa galeria, e isto inviabilizou o nosso culto presencial. Mas estamos unidos na graça, na misericórdia do nosso Deus, firmes na convicção de que Deus tem realizado milagres, os mais incríveis, em nossa igreja durante este tempo. Deus tem sido de modo todo especial, gracioso. E eu quero aqui mais uma vez e outra vez registrar o nosso agradecimento a cada irmão e a cada irmã que de maneira compromissada e generosa tem contribuído com as suas orações, com a sua presença, com os seus recursos para que a igreja caminhe de maneira próspera, anunciando a graça e a misericórdia do Senhor. No domingo, dia 10, dia das mães, nós acreditamos que já estaremos com o culto presencial. Em tempo, vamos comunicar com toda a igreja. Estamos aguardando, naturalmente, a orientação dos engenheiros que vão averiguar a possibilidade de, já no dia 10, a gente voltar a se reunir presencialmente no nosso santuário provisório. Já com data marcada, dia 25 de outubro, para inaugurarmos então o nosso santuário definitivo. Meus amados irmãos, nós estamos aí no mês de maio, o mês da família, e o Ministério de Família de nossa igreja fará a abertura do mês da família no domingo, dia 17, com o tema Cultivando a Presença de Deus na Família. Também este mês já inicia o curso de noivos. Se você tem interesse em participar, deve procurar a Secretaria da Igreja, e a Secretaria da Igreja vai te orientar como fazer a inscrição. Ainda há tempo, há possibilidade de você participar desse precioso curso de noivos oferecido pela igreja. Queremos também, meus amados irmãos, neste instante, dar aqui o nosso abraço com as nossas orações, agradecendo as vidas da nossa irmã Ágata, da nossa irmã Jussara, do nosso irmão Gilmar, da nossa irmã Esther Alcântara, da nossa irmã Isabela e da nossa irmã Sirlene, que nesta semana fazem aniversário. A irmã Ágata no dia 5, a irmã Jussara também no dia 5, o irmão Gilmar no dia 6, a irmã Esther Alcântara no dia 7, a irmã Isabela no dia 8 e a irmã Sirlene no dia 9. O nosso abraço com as nossas orações, o nosso parabéns por mais um ano de vida no amor e no temor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus amados e queridos irmãos, nós queremos abrir a Escritura no livro de Salmos, Salmo de número 23, o verso 1, tão conhecido de toda a cristandade ao redor do mundo, e vamos falar sobre a suficiência em Deus. A suficiência em Deus. Diz o texto sagrado, Salmo de número 23, verso 1, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Meus amados irmãos, este texto, embora tão conhecido de toda a cristandade, nem sempre a gente reflete e medita sobre ele com a profundidade, a beleza e o encantamento deste precioso salmo. Eu tomei a liberdade de pensar neste salmo a partir do salmo de número 73, 26, porque eu acredito que o salmo 73, 26 esclarece de maneira tão graciosa o ensinamento do salmo 23. Porque eu poderia usar aqui e recorrer ao sentido do texto original, explicar as questões aí do nosso português, da tradução, mas eu prefiro pensar na Bíblia que ela mesmo se explica sem nenhuma complicação. Diz o Salmo 73, verso 26, ainda que a minha mente e o meu corpo enfraqueçam, Deus é a minha força
Ele é tudo o que sempre preciso. Deus é sempre tudo o que eu preciso, diz o salmista. E eu acredito bem que este verso traz clareza sobre o Salmo de número 23:1, porque quando a gente lê o Salmo de número 23:1, a gente pode ser conduzido num pensamento mais superficial a entender que se Deus é o nosso pastor, é o Senhor da nossa vida, então nós não teremos falta de saúde, nós não teremos nenhum intempérie, a nossa vida será sempre conduzida sem nenhuma dificuldade. Se fosse assim, isso seria contradizer o ensinamento central e essencial das Escrituras. Porque o próprio Senhor Jesus Cristo vai nos ensinar no Novo Testamento que durante esta vida nós temos aflições, temos dificuldades, temos tropeços, temos lutas, temos tristezas, temos decepções, faz parte do nosso caminhar e do nosso existir, que a vida não é sempre um mar de rosas, não é? Portanto, se nós não podemos entender esse salmo assim, eu prefiro pensar nesse salmo da seguinte maneira: o Senhor é o meu pastor, Deus não me faltará. O Senhor é o meu pastor, Deus não me faltará. Billy Graham disse certa vez: tudo nos falta quando Deus nos falta. Não tente arrumar a sua vida primeiro, para depois buscar a Deus. Busque a Deus e Ele arrumará a sua vida. Billy Graham fala dessa maneira tão especial e tão tranquila sobre esse Deus que é essencial na nossa vida. E quando Ele faz parte da nossa vida, Ele nos enche de sentido, de perspectiva, de possibilidades, e a gente passa a enxergar a vida e o caminho que caminhamos a partir da perspectiva do entendimento de Deus sobre o existir. Este salmo, então, longe de dizer que a vida não terá tropeços, não terá dificuldade, este salmo fala de vida relacional com Deus. Vida de pessoas, de gente que busca relacionar com o Deus Pai Todo-Poderoso, o que envolve reconhecer a presença de vida no nosso cotidiano, no nosso caminhar, moldando o nosso caráter e as nossas escolhas. Quando Deus faz parte do nosso existir, quando Deus é o nosso pastor, quando nós nos relacionamos com Ele, então Deus passa a fazer parte do nosso cotidiano, moldando o nosso caráter e as nossas escolhas passo a passo no nosso caminhar. Esse salmo descreve um relacionamento, portanto, de confiança, onde Deus é o nosso guia, é o que nos direciona, é o caminho e ao mesmo tempo é guia, que nos conduz, nos desviando do mal e nos levando a alcançar o nosso objetivo. Então, é um guia que nos conduz às águas tranquilas, diz o texto sagrado, e renova as nossas forças. A alegria incessante ao lado de quem se ama. É isso que o texto está dizendo. Se Deus está conosco, há alegria em nós. Não porque estamos repletos e abastados de todos os valores desta terra e do mundo material, mas porque estamos acompanhados de Deus, a quem amamos profundamente. Isto, meus amados irmãos, dissipa o medo. Mesmo no vale da sombra da morte, a presença divina traz consolo, traz firmeza, traz esperança, traz direcionamento para o nosso caminhar sem medo nos dias mais difíceis do nosso existir. Se é assim, uma vida pastoreada, uma vida que tem relacionamento de intimidade, de confiança com Deus,
o Salmo, então, também nos leva a refletir num cenário, nenhuma vida sem Deus. E uma vida sem Deus, portanto, é pensada neste Salmo como uma vida vazia no seu interior e no seu coração. É uma vida que busca satisfação, realização, perspectiva e objetivo tão somente nas coisas temporais e, portanto, coisas que não satisfaz plenamente o existir da vida humana, gerando angústia e frustração, incerteza e medo, incertezas do futuro e medo durante o caminhar. Isto me faz lembrar a vida de Alexandre o Grande. Alexandre o Grande foi o rei da Macedônia durante os anos de 356 a 323 a.C. E ele foi, então, um grande rei na perspectiva humana. Conseguiu conquistar todo o mundo do seu tempo conhecido, a ponto de que ele é encontrado pelos seus generais e naquele momento ele chorava. Imaginem, um homem com tamanho poder e grandeza estava ali chorando. E o motivo do choro, Alexandre Grande expressa com uma frase: não há mais mundos para conquistar. A frustração, a decepção, no vazio do seu existir, porque a sua vida resumia em guerra, em batalhas, em civilizações e sociedades que ele ia conquistando e juntando ao seu império. Não tendo mais mundos para conquistar, não tendo mais guerras para guerrear, o seu coração agora vazio de sentido e de esperança. Só lhe resta o choro, a angústia e a decepção. Por mais que você acumule bens nesta terra, por mais que você alcance sucesso nesta vida, se a sua alma, se a nossa alma, se o nosso espírito não encontra paz na realidade e no relacionamento com Deus o Eterno, tudo esvazia-se numa angústia e numa frustração sem igual. Este salmo, o Salmo de número 23, ao dizer: o Senhor é o meu pastor, e sendo Ele o meu pastor, Ele me supre com a sua presença, com o seu guiar, com a sua orientação, com o seu amor, de tal modo que com Ele me sinto plenamente satisfeito. Deus é suficiente na minha vida. Este salmo, então, me leva a pensar em buscar a Deus pelo que Ele é e não pelo que às vezes gostaríamos que Deus fosse. Então, meus queridos e amados irmãos, nós estamos diante deste momento muito importante, onde o Salmo coloca para nós essa perspectiva de buscar o Deus que é e não o Deus segundo o nosso desejo, segundo a nossa perspectiva. O salmista faz então, ou nos leva a fazer esta distinção entre o Deus que é e o Deus de uma projeção pessoal idealizada pelos meus pensamentos, pelas minhas imperfeições. Essa perspectiva sugere então que eu devo buscar o Deus que é. O Deus que é revelado em Êxodo 3,14, eu sou o que sou, um ser autossuficiente, infinito e soberano, Senhor de tudo e de todos, que escreve a nossa história, o nosso existir e nos conduz sobre os seus cuidados e proteção. O Deus que às vezes desejamos como nosso querer, refere-se ao Deus da nossa projeção, moldado pelos nossos desejos, pela nossa moralidade, pelas nossas conveniências de cada dia e de cada situação. Muitas vezes, ignorando os atributos divinos de Deus, no seu caráter de santidade, justiça e retidão, imutabilidade. Meus queridos e meus amados irmãos, nesta manhã,
de domingo em que estamos reunidos de modo virtual, mas pensando profundamente numa relação de intimidade, numa relação de comunhão com Deus. O salmista Davi nos convida à adoração, a adorar a Deus como Criador. O Criador que se revela a nós como Ele é e não como nós gostaríamos que Ele fosse. Ao invés de criar uma divindade moldada à imagem e semelhança humana, o salmista Davi deseja que cada um de nós, nesta manhã de domingo, busque a Deus pelo que Ele é e não pelo que eu gostaria que Ele fosse. Muitas das nossas decepções e frustrações, muito dos nossos desenganos e das nossas tristezas é de não compreender o Salmo 23 na perspectiva de que Deus nos basta, de que Ele é a suficiência para a vida humana, em meio às lutas e às dificuldades. Deus é o que é e não o que eu gostaria que Ele fosse. Que Deus possa, meus amados irmãos, nos abençoar na sua graça e misericórdia, nos dando um restante de domingo nos seus braços e no ninar do seu amor. Que Deus abençoe a cada irmão, a cada irmã em nossa amada Igreja Batista das Alterosas. Querido Deus, Pai amado, todo bondoso, nós nesta hora suplicamos pelas vidas de todos os nossos irmãos e irmãs, que todos estejam nutridos da Tua graça, minados pela Tua misericórdia, e que possam, de fato, desfrutar da Sua presença extraordinária. Estando o Senhor conosco, o Senhor há de nos dar caminho e direção. O Senhor há de nos conduzir em segurança por esta vida, até alcançarmos as mansões celestiais. Vivemos agora com a Tua presença e continuaremos contigo por toda a eternidade, no amor e na misericórdia das Tuas infinitas benevolências. Esta é a nossa oração, no nome santo e gracioso do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus te